lição da revista que nós iremos trabalhar nesse mês de abril, nesse trimestre, que tem por tema tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Esse é o tema da lição que nós iremos estudar nessa manhã. E quando nós lemos a introdução da nossa lição, nós podemos observar, irmãos, segundo as palavras do comentarista, que Deus ele sempre desejou relacionar-se com a sua criatura, isto é, com o homem. Deus ele sempre almejou ter esse contato com o ser humano, com o homem, que por sua vez é uma obra de suas mãos. Deus ele fez o homem e sempre desejou estar em contato com esse homem criado por ele. E isso nos mostra que Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal. Não. Ele precisa, ou ele, melhor, nós precisamos estar em contato com ele. E ele, por sua vez, almeja estar em contato com nós. E quando nós estudarmos essa lição, nós vamos ver que o local que Deus escolheu para se encontrar com o homem foi o tabernáculo. O tabernáculo, a qual Deus ordenou a Moisés que fosse construído no deserto, foi o local escolhido pelo Senhor Deus para se encontrar com o homem, para ter esse relacionamento. Local primário, se assim a gente pode dizer. Porque hoje nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas inicialmente, lá nos primórdios, o local escolhido por Deus para o relacionamento com o homem foi o tabernáculo. Ok? Agora no tópico 1 da nossa lição, na lição dos irmãos, está escrito o que no tópico 1, irmão Severino? Aparecerá de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Isso, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Gunnar Wingre, irmãos, que foi um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, ao lado de Daniel Berg, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Gunnar Wingre, foi um dos pioneiros pentecostais no nosso país. Gunnar Wingre e Daniel Berg fundaram as Assembleias de Deus no Brasil. E Gunnar Wingre, que por sua vez era um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, um dos fundadores da nossa igreja, ele também fez um curso de bacharelado em teologia. Ele estudou a palavra de Deus.
E Gunnar Vingri, quando ele estava apresentando a sua monografia, porque todo curso de bacharelado em teologia, no final você precisa apresentar uma monografia, que é um trabalho escrito por quem estudou 4 anos em uma faculdade. Isso não somente para o curso de bacharel em teologia, mas qualquer outro curso que a pessoa faça, qualquer graduação a nível superior. Quando essa pessoa está no final do curso, ela tem que fazer um trabalho que comprove aí que ela teve um bom aproveitamento no decorrer do curso. E na monografia feita por Daniel Berg por Gunnar Vingri, na sua monografia de conclusão do curso de bacharelado em teologia, Gunnar Vingri fez uma monografia sobre o tabernáculo. E na sua monografia, Gunnar Vingri, ele vai dizer que o tabernáculo, ele foi construído por ordem divina, conforme está na lição. Por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo o modelo celestial. Então assim nós podemos entender que o tabernáculo, ele não é uma invenção humana, como muitos podem pensar. Não, o tabernáculo, ele é uma obra celestial. Ele é uma casa construída pela ordem de Deus e não segundo os padrões humanos. E desde que os israelitas caminharam até as cercanias do Monte Sinai, Deus, ele sempre estava desejando um contato mais próximo com o seu povo. Então o que Deus fez? Deus, ele deu a Moisés a planta de uma tenda, para que o povo pudesse construí-la e assim receber a palavra de Deus. Então, o povo no deserto, Moisés, o líder, recebe de Deus o projeto, a planta, a forma a qual esse tabernáculo deveria ser construído. A planta foi dada por Deus a Moisés. Então, a gente tem plena certeza que o tabernáculo foi uma obra divina. Foi uma tenda criada por Deus. A ideia não partiu do homem. Não. A ideia partiu de Deus. Então, o tabernáculo é uma tenda divina, uma obra divina, uma casa divina. Foi casa divina, uma tenda divina, uma obra divina, a qual Deus permitiu a sua construção para que houvesse um contato dele com o homem. E essa tenda que Deus permitiu Moisés construir, deu a ordem para Moisés construir, essa tenda foi chamada de tabernáculo.
E o tabernáculo, irmãos, ele tinha um caráter provisório. Por quê? Porque o povo de Israel estava no deserto. Caminhando em direção à terra prometida. Logo, o tabernáculo ele não poderia ser construído em definitivo. Tinha que ser desmontável o tabernáculo. Por quê? Porque o povo estava em trânsito. Estava caminhando em direção à terra prometida, à terra de Canaã. Então, seria uma tenda desmontável, onde o povo iria erguer enquanto estivesse em determinado lugar. Se precisassem ir para outro lugar, haveria necessidade de desmontar aquela tenda. Se a gente pode assim dizer. Aquela casa deveria ser desmontada e levada para um outro lugar. Então ela tinha aí esse caráter provisório. Quando Israel estava no deserto, era provisório, porque o povo estava caminhando em direção à terra prometida, estava em trânsito. Entretanto, mesmo sendo provisório, Deus, ele habitaria no meio do seu povo. Não é porque o tabernáculo seria desmontado que Deus iria retirar a sua presença. Não. Mesmo que ele fosse desmontado, Deus, ele, pelo fato do tabernáculo ter sido erguido, o Senhor estaria habitando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, mesmo o tabernáculo sendo provisório enquanto Israel estava caminhando em direção à terra de Canaã. Deus sempre estaria com o seu povo mediante o tabernáculo. Agora, no segundo ponto, nós vamos falar sobre... Qual é o segundo ponto aí, irmão Severino? Primeiro ponto, nós falamos o quê? A materialização da obra de Deus. Esse é o segundo. A materialização da obra de Deus. A construção do tabernáculo, ela foi concretizada mediante a participação do povo, através das ofertas voluntárias que o povo trazia. E quais eram essas ofertas voluntárias que o povo trazia para a construção do tabernáculo? Ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. Então, o tabernáculo, ele só pôde ser construído no deserto pelo povo de Israel mediante a entrega de ofertas. Se não houvessem ofertas para a construção do tabernáculo, aquela obra não teria sido erguida. Deus, ele deu a planta a Moisés, o projeto,
o modelo de como o tabernáculo seria levantado. Agora, não tem como se levantar um projeto ou tirar uma planta do papel e construí-la sem os materiais. Você precisa ter os materiais para você construir uma casa. O arquiteto vai lá e faz a planta para você. Só que sem os tijolos, areia, pedra, cimento, bloco, ferro, laje, telha, você não constrói a casa. Você precisa dos materiais. E o tabernáculo foi assim. O povo ofertou, entregou ofertas. Mas essas ofertas eram materiais que o povo entregava para construir o tabernáculo. Ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. Não era dinheiro, não. Era materiais que eram entregues pela comunidade judaica para a construção do tabernáculo no deserto. Então a gente percebe que a obra de Deus, ela requer uma parceria humana. Não tem como nós fazermos a obra de Deus de uma maneira isolada. Nós precisamos de parcerias. Precisamos fazer parcerias para fazermos a obra de Deus. Deus, ele espera isso de nós. Não o isolamento, mas a união, a parceria. Hoje em dia, que nós estamos no chamado tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. Hoje é bem verdade que nós não necessitamos de ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. Não, nós não precisamos disso. Não precisamos desses materiais. No entanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus, ela precisa de ofertas voluntárias. Mais conhecida como dízimos e ofertas, para que ela possa se manter. A manutenção da igreja, ela está diretamente ligada à contribuição voluntária do povo. Ou seja, quando o povo oferta, entrega o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, a igreja, ela é mantida. Até porque a finalidade dos dízimos e das ofertas, que a gente vai falar mais na frente, é a manutenção da igreja. O dízimo, ele serve para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Quais são essas necessidades que envolvem uma igreja? Quais são as necessidades de uma igreja? Projetos de construções de templo, de sustento de obreiros precisam serem sustentados, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã e etc. Então a obra, ela tem suas necessidades. E como que as necessidades da obra é mantida? Através dos dízimos e das ofertas voluntárias da igreja.
Portanto, irmãos, em vez de nós cultivarmos uma postura contrária à prática do dízimo e da oferta, o que nós poderíamos fazer? Nós deveríamos voluntariamente ofertar na obra de Deus, como fruto de gratidão ao Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Em vez de nós criticarmos a prática dos dízimos e das ofertas, em vez de nós criarmos uma atitude mesquinha no tocante à entrega voluntária dos dízimos e das ofertas, nós poderíamos, em vez de fazermos isso, agradecermos ao Senhor nosso Deus pela condição que Ele nos concede de podermos ofertar na sua casa. Porque ofertar na obra de Deus, entregar o seu dízimo, a sua oferta, é um privilégio que Deus lhe concede. Deus ele lhe concede esse privilégio de poder ser um dizimista, de poder ser um ofertante na casa do Senhor. Você é abençoado por Deus quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta. Deus ele lhe dá o emprego, lhe dá a condição de você poder trabalhar e, consequentemente, ofertar na igreja, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja mantida e as portas não venham se fechar. É assim que nós deveríamos proceder. É assim que nós devemos proceder. Com uma atitude de agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ofertarmos e dizimarmos na sua igreja para a manutenção da sua obra. Esse é um privilégio muito grande. Agora nós vamos falar o que agora, irmão Severino? Qual o próximo ponto? Três verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Isso, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Quais são essas 3 verdades bíblicas? Melhor, quais são as 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber? Com base na lição que nós estamos estudando nessa aula da Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre o tabernáculo. Primeira base é: a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. No Antigo Testamento, irmãos, há uma promessa de bênçãos materiais para todos os que reconhecem essa verdade. Há uma promessa feita por Deus para todos aqueles que reconhecem a prática dos dízimos e das ofertas como uma ordenança de Deus. Há uma promessa de bênção para todos aqueles que se predispõem voluntariamente a ofertar na casa do Senhor nosso Deus. No entanto, é necessário nós entendermos que aqui não há o estímulo para se negociar a oferta. Deus ele não quer que nós venhamos negociar a oferta e, consequentemente, as bênçãos. Mas Ele quer que nós generosamente e voluntariamente
viemos a ofertar na sua casa, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, irmãos, e não por coação, ou seja, não obrigado. Você, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, você precisa voluntariamente ofertar e dizimar na casa de Deus. Por vários motivos. No entanto, você jamais pode entregar o seu dízimo e a sua oferta por obrigação. Não. Mas voluntariamente, de maneira voluntária, generosa, amorosa e não obrigatória. Você tem consciência dessa verdade. Você sabe qual é o seu papel. Então, você, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, você apenas cumpre com a sua responsabilidade diante de Deus, que é entregar os dízimos e as ofertas voluntariamente na obra do Senhor. Você não pode negociar a bênção. Eu vou entregar o dízimo, eu vou entregar a oferta porque eu quero receber isso ou porque eu quero receber aquilo. Não. Não se negocia a bênção. Não se negocia oferta. Não se negocia dízimo. Não. Deus, Ele te abençoa. Deus, Ele nos abençoa pela sua infinita graça, bondade, misericórdia. Deus, Ele nos abençoa mediante a nossa fidelidade. Se você é fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus, Ele te abençoa mediante a sua fidelidade, a sua voluntariedade e a sua generosidade no ato de contribuir. É assim que Deus te abençoa. Agora, nós não podemos negociar a bênção. Eu vou dar porque eu quero receber. Eu vou fazer isso? Não. É voluntário. Que é o que vai dizer o segundo ponto. O ato de ofertar, ele é voluntário, ou seja, Deus, Ele aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Êxodo capítulo 25, versículo 39. Deus, Ele recebe a sua oferta quando você, de livre e espontânea vontade, oferta na casa do Senhor. É o que diz o texto, Êxodo capítulo 35, versículo 29. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. É voluntário? É. Então, se a sua oferta é voluntária, Deus recebe. Mas precisa ser uma oferta voluntária, de coração. Ninguém tem que te obrigar a ofertar. A oferta, os dízimos e as ofertas precisam serem falados na igreja. O pastor pode falar. Irmãos, vamos ofertar na casa do Senhor. Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso. O pastor, o líder, ele pode falar. Só que a decisão de ofertar parte de quem? Do ofertante. É voluntária. É você que decide. Como líder, como pastor aqui, eu falo. Irmãos, vamos ofertar.
Porque a igreja, a obra do Senhor, ela precisa. Deus, ele recebe a oferta com um coração voluntário. Deus, ele conhece cada um dos seus servos e servas. Por isso ele sabe quem oferta voluntariamente na sua obra, com o coração aberto, sem egoísmo. Jamais Deus aceitaria ofertas por coação, mas ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e, sobretudo, amorosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa da oferta dos irmãos. Vou lhe dar um exemplo. A nossa igreja é uma igreja que precisa da oferta, do dízimo dos irmãos, para a manutenção da igreja. Dia 10 agora, de abril, o aluguel vence. E nós não temos um centavo para pagar o aluguel. Um centavo. Então, a gente precisa de dízimos e ofertas. Porque nós, que pregamos a palavra de Deus, nós temos que manter a obra de Deus. Nós que somos a igreja, nós temos que manter a igreja. Como que a igreja é mantida? Dízimo e oferta. Então, nós esperamos que Deus providencie algo, uma situação, toque no coração do povo, para que o povo, os irmãos, as irmãs, voluntariamente ofertem, dizimem, para que a gente consiga pagar o aluguel da igreja. Porque a igreja é mantida com isso. É um dízimo, uma oferta de um irmão, de uma irmã, que voluntariamente, de coração aberto, entrega na obra do Senhor. E o seu dízimo, a sua oferta, não vai para o pastor. Não. É aplicado na igreja. É aplicado na igreja. Aqui nós temos um projeto, irmão Severino, de colocar ali no mural um relatório com tudo que entra e sai da igreja. Tudo que entrou de dízimo no mês vai ficar ali. Mês de abril entrou X de dízimo, X de oferta, saiu tanto, entrou tanto, gastou tanto com isso, tanto com aquilo, investiu tanto em missões, investiu tanto em evangelismo, investiu tanto em assistência social, investiu tanto em remédio os irmãos que precisavam, investiu tanto em cesta básica para uma família necessitada. Nós temos esse projeto de colocarmos ali no mural um aviso ali, um comunicado, transparência, porque o dízimo e a oferta, ele é para ser usado na igreja. É na igreja. Assistência social, evangelismo, secretaria de missões, escola bíblica dominical, tudo isso é onde o dízimo deveria ser aplicado, deve ser aplicado. Então, Deus nos abençoando, a nossa igreja crescendo, em nome de Jesus, nós vamos colocar ali no mural de aviso ali, todo mês um relatório, dízimos e ofertas do mês. Porque a igreja, irmão Severino, ela tem que saber para onde está indo os dízimos e as ofertas. Eu sou defensor dessa tese. Quando você dizima, você oferta, você tem que saber para onde vai. Porque você está ofertando na casa do Senhor. Então você tem que saber onde está sendo aplicado o seu dízimo. Em qual área da igreja. Então, na igreja, irmãos, não pode haver mercantilismo, né? Essa ideia de querer negociar com Deus as bênçãos. Tá? Isso não pode haver. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Terceiro ponto, irmão Severino, qual é?
ao Senhor Isso. dará abundância. Isso, fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Então, o crente que é fiel a Deus, no pouco, Deus o colocará sobre o muito. E Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade. Ele foi fiel no pouco e sobre o muito Deus o colocou. Esse é um princípio que nós devemos seguir na nossa vida. Ser fiel no pouco. É fácil ser fiel no pouco? Não. Eu reconheço que é difícil para nós sermos fiéis quando a situação é adversa. Eu entendo que não é fácil você ser fiel quando tudo está indo ao contrário. Eu entendo que não é fácil. É difícil você ser fiel quando você está passando por uma dificuldade financeira. Mas o segredo da bênção é a fidelidade na escassez. A fidelidade no momento difícil. Porque ser fiel no muito é fácil. Agora, Deus ele espera de nós que nós venhamos ser fiel no pouco. Quando a situação está difícil, você é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Deus ele lhe abençoa mediante a sua fidelidade. Você é fiel, então você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você, mesmo no momento difícil da sua vida, você não abre mão de ofertar voluntariamente na obra do Senhor, na casa do Senhor Jesus Cristo. Deus ele lhe abençoa. A fidelidade do Senhor trará abundância. Você é fiel, meu irmão? O momento está difícil, a situação está complicada, a crise está aí. Você não abre mão da sua fidelidade. E Deus ele abençoa a sua vida, porque você é um servo fiel e oferta voluntariamente na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não entendeu, irmão Severino? Está dando para entender? Tá? Vamos falar agora, no tópico 2, sobre o tabernáculo, um projeto de Deus. Como eu falei, irmãos, aqui no começo da aula, o tabernáculo ele foi elaborado por Deus. Deus deu a planta para Moisés construir o tabernáculo. Então, o tabernáculo não foi uma invenção humana, foi uma ordem divina. E o tabernáculo, que foi arquitetado por Deus, Deus é o arquiteto do tabernáculo, seria um santuário em pleno deserto, onde Deus ele iria fazer o quê? Ele iria habitar no meio do seu povo por intermédio daquele santuário. No meio do deserto. Por que no deserto? Porque o povo estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Então, como o povo estava caminhando em direção a Canaã pelo deserto, o tabernáculo foi construído pelo povo no deserto. E aí você vai perceber o caráter provisório do tabernáculo, que é um projeto divino. Por que ele seria provisório?
Porque o povo não ia ficar o resto da vida no deserto. O povo iria passar pelo deserto, não ficar no deserto. Ninguém fica o resto da vida no deserto. Não. O deserto ele é provisório. Ele é passageiro. Você passa pelo deserto, você não mora no deserto. Israel estava passando. Então, o tabernáculo pelo deserto. Então, o tabernáculo também deveria ser o quê? Provisório. O tabernáculo acompanharia o povo até a entrada na terra de Canaã. E aí Deus, como arquiteto, ele vai elaborar o projeto do tabernáculo e entregar a planta para Moisés. E nessa planta que Deus entregou a Moisés, no Monte Sinai, essa planta, ó mocinha, vai ser ô jovem, cadê a sua mãe? Tá em casa. É? Tá no menu? Não, acho que ela vai sair. É. Você não veio pra escola? Eu perdi a hora. Domingo que vem então tu vem, viu? Tá bom. Bom, Deus abençoe, viu? Amém. Tchau. Tchau. Então o tabernáculo, ele, irmãos, como eu estava falando, ele era provisório, porque o povo não ia ficar no deserto para sempre. E aí Moisés recebe a planta, projeto. E aqui no ponto 2, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Pode entender da seguinte forma: embora Moisés tenha sido formado academicamente no Egito, porque Moisés ele tinha uma formação que ele adquiriu no Egito, quando ele residiu no palácio de Faraó. Ele tinha muito conhecimento, tinha uma cultura, uma vasta sabedoria, conhecimento de diversos assuntos quando ele esteve no Egito. Mas, por mais que ele tivesse toda essa formação acadêmica, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Ou seja, Moisés ele não deu a sua opinião na construção do tabernáculo. Não. Ele apenas fez aquilo que Deus orientou ele a fazer. Ele trabalhou da forma como Deus determinou a ele, fazendo da maneira como o arquiteto havia feito a planta. Ele não deu a sua opinião de como o tabernáculo deveria ser construído. Ele apenas fez da maneira como Deus determinou. Porque ele recebeu instruções diretas de Deus. Deus deu para ele as instruções de como que Deus queria que aquela casa fosse construída. E aí Moisés fez o quê? Ele apenas orientou o povo de como viessem a construir o tabernáculo. Moisés apenas disse: olha, Deus ele me deu a planta do tabernáculo no Monte Sinai, e nós precisamos fazer da forma como o arquiteto nos orientou. Precisamos desses materiais. Precisamos fazer igual está no projeto. Ah, mas Moisés, você não pode dar uma opinião? Não, eu não posso. Porque Deus ele já entregou o projeto prontinho e nós só temos apenas que seguir o modelo. Então,
Deus, ele desejava habitar entre os homens e derrubar a parede da separação que foi erguida pelo pecado no Éden. Deus queria estar no meio do seu povo. E isso aconteceu no tabernáculo. Ali Deus, ele derrubou a parede divisória que foi criada lá no Éden. Tá? E o plano térreo do tabernáculo, irmãos, como que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha, à medida que nós não conhecemos, esse Moceberino não conhece, essa é chamada côvados. Nós não falamos côvados, né? Não tem côvado. O tabernáculo tinha 100 por 50 côvados. E o que era um côvado? Um côvado, ele iria da ponta do cotovelo até o final do dedo. Então o que é um côvado? Um côvado vem daqui da ponta do cotovelo até o final da ponta do dedo. Isso era um côvado. Então o tabernáculo tinha 100 côvados. Você pega 100 esse tamanho aqui, né? Aí você coloca um do lado do outro. Vai. O tabernáculo tinha 100 côvados. 100, mais ou menos 25 centímetros, vai. Cada côvado mais ou menos 25. Aí você coloca 25 vezes 100. Era o tamanho de comprimento do tabernáculo. Então era 100 por 50. Tá? E essa era a distância, né? E quais eram as partes do tabernáculo? Quais eram as partes que faziam parte do tabernáculo? Qual é a primeira, irmão Severino? A primeira parte que estava inserida no tabernáculo. Está na lição. Uau! O plano térreo do tabernáculo. Plano térreo do tabernáculo A. Ponto 3, ó, plano térreo do tabernáculo A. Qual é a primeira parte do tabernáculo? O plano terrestre. É o plano térreo. O plano térreo do tabernáculo. Isso, aí qual é o tópico A aí, ó? O tópico A. Embaixo. O pátio. Tá vendo? Você achou? Deixa eu mostrar. Isso, o pátio. Aí vem altar do local. Isso aí. Essas eram as partes. Vamos lá, irmãos. Então, falando aí do plano térreo do tabernáculo, a primeira parte do tabernáculo era o Severino? O pátio. Muito bem. Esse espaço, irmãos, era chamado de átrio. O pátio. Era o local onde ficava ali o tabernáculo. Pátio, ali onde ficava alguns elementos do tabernáculo. Essa era a primeira parte do tabernáculo. Depois nós temos aí o altar do holocausto. O altar do holocausto era o quê? Era um lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo. Esse era o chamado altar do holocausto. Então, neste lugar, o sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Os sacrifícios no tabernáculo só poderiam ser realizados no altar do holocausto.
É ali que deveria ser realizado os sacrifícios, no altar. E quem poderia realizar os sacrifícios no altar do holocausto? O sacerdote. Apenas o sacerdote poderia realizar esse sacrifício ali. Nós temos aí outro lugar também que poderia realizar sacrifícios, sem ser o altar do holocausto, era dentro do lugar chamado Santo dos Santos. Mas aí não era o sacerdote que oferecia o sacrifício ali. Era o sumo sacerdote. Então, no altar do holocausto, o sacerdote oferecia sacrifícios e no Santo dos Santos, o sumo sacerdote também oferecia sacrifícios. Só que o Santo dos Santos, ele não ficava próximo do altar do holocausto, ficava dentro da tenda, um lugar mais reservado. E aí nós temos também a pia de bronze, que ficava do lado de fora, no pátio. Estamos no pátio. A pia de bronze era uma bacia feita de bronze ou cobre, que os sacerdotes usavam para se lavar. Eles tinham que se lavar antes de entrarem no interior do tabernáculo, dentro do lugar reservado. Depois da pia de bronze, nós temos a tenda do testemunho, que era uma parte interna que ficava dentro do tabernáculo. E nessa tenda, aí nós vamos chegar onde nós estamos falando aqui, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. Então você tem o pátio, você tem o altar do holocausto, você tem a pia de bronze, você tem depois a tenda do testemunho. Dentro da tenda, aí você tem duas divisórias. A primeira divisória é o lugar santo, ou Santo dos Santos. E depois do lugar santo, você tem o lugar santíssimo. E o que tinha no lugar santo dentro da tenda do testemunho? No lugar santo, dentro da tenda do testemunho, você tinha 3 móveis, que eram o candelabro, candeeiro, candelabro, castiçal. Você tinha também a mesa, chamada mesa de acácia, ou mesa com os pães da proposição, né? E também você tinha aí o altar de incenso. Então você tinha esses móveis que ficavam no lugar santo, dentro da tenda do testemunho. Aí depois do lugar santo, com esses móveis que eu falei para os irmãos, nós temos o lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, nós tínhamos a arca da aliança, que só podia entrar nesse lugar, considerado lugar santíssimo, o sumo sacerdote. E ele também só poderia entrar uma vez por ano para fazer intercessões pelo povo, que não deixava de ser um sacrifício, mas só entraria ali uma vez por ano, um dia determinado por Deus. Fora aquele dia, esse lugar ele ficava guardado, reservado, tá? E o lugar santíssimo, vamos falar aqui por último, falando do lugar santo, lugar santíssimo, que eu falei para os irmãos, ficava a arca do concerto, acabei falando já, adiantando. E o que tinha dentro da arca da aliança? Tinha
as tábuas da lei, tá? Êxodo 31. E depois foi colocado também a vara de Arão e um pote com pedaços de maná. Então, a vara de Arão, o pote com pedaços de maná e as tábuas da lei que Moisés recebeu da parte de Deus, eles foram colocados dentro da arca, que ficava dentro do lugar santíssimo. Então isso era o que ficava ali naquela arca. Tá bom, irmãos? Então, por último, vamos falar aqui da relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. O tabernáculo de Moisés, ele deixou lições para a igreja. Por quê? Porque o tabernáculo, tipologicamente, ele pode ser comparado à igreja do Senhor Jesus Cristo. De uma maneira simbólica, é óbvio. Você pode fazer uma simbologia do tabernáculo com a igreja. Por quê? Porque da mesma forma como Deus ele habitava no tabernáculo, Deus ele também habita na igreja. Aí que entra a comparação. Deus ele ordenou a Moisés a construção do tabernáculo. Como o tabernáculo deveria ser erguido. Da mesma forma, Jesus, ele estabeleceu a igreja. Então você entende aí que há uma comparação. Deus, ele habitava no tabernáculo. Jesus, ele habita na igreja. Da mesma forma como foi necessário ser entregue ofertas para a construção do tabernáculo e a manutenção do mesmo, é necessário ser entregue ofertas e dízimos na igreja para a manutenção da igreja. Então, da mesma forma como no tabernáculo eram oferecidas ofertas, sacrifícios, na igreja nós oferecemos nossas ofertas, nossos sacrifícios de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Então você percebe que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma comparação. Os dois são edifícios espirituais construídos para a morada de Deus. Assim como Deus habitava no tabernáculo, ele também habita na sua igreja. Amém? Vamos parar por aqui?